under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the Thunderdome. Way home. All we want is life beyond the Thunderdome. Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai relembrar e também conhecer muitas curiosidades sobre o último filme da trilogia clássica do Mad Max. Afinal, o homem que já foi um policial implacável, um pai de família que perdeu tudo e se tornou um guerreiro das estradas, tinha que encontrar sua redenção e também um pouco de paz no coração. Mas será que isso realmente aconteceu? Será que os bastidores do filme foram mais tranquilos que os anteriores? Será que com um orçamento gigante, finalmente o George Miller conseguiu criar o filme perfeito? Olha, eu não sei, mas se vocês querem algumas respostas sobre Mad Max 3, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, Fábio, para de brigar com seus irmãos! E quando Mad Max Além da Cúpula do Trovão chegou aos cinemas mundiais em 1985, as críticas especializadas foram as mais mistas possíveis. E até mesmo o público se dividiu, não sabendo se o terceiro filme da franquia, antes australiana e agora mundial, era o melhor ou o pior filme da trilogia. Nesta segunda, em tela quente, Mad Max Além da Cúpula do Trovão, filme inédito. Uma luta sem limites, valendo todas as armas. Mel Gibson e Tina Turner, Mad Max Além da Cúpula do Trovão, nesta segunda. Bom, e com certeza, com o passar dos anos, essa divisão só aumentou. Tanto fãs antigos quanto fãs novos se dividem em dizer que o filme ou é o melhor ou o pior disparado da trilogia. Não tem um consenso. O caso é que o George Miller, o pai do herói Max Rokatansky, pode ser acusado de tudo, menos de deixar o herói na vala comum. Aliás, a evolução do Max é uma constante nos três filmes, já que no primeiro filme de 1979 ele começava a longa caminhada como policial e pai de família que ainda acreditava na lei, apesar do mundo já aparentemente estar capengando em termos de civilização. Já no segundo filme, lançado em 1981, Max, depois de perder tudo, se transforma em um guerreiro quase lendário, um verdadeiro homem de ação que praticamente está se lixando para o final do mundo e faz de tudo para sobreviver, gastando saliva só quando é extremamente necessário. E foi provavelmente como um guerreiro das estradas, uma lenda das terras devastadas, que o Max conseguiu sobreviver por anos e anos. Então, quando a gente encontra o velho herói vagando pelos desertos da Terra Devastada, com uma carcaça de veículo sendo puxado por camelos, a gente já vê de cara que o tempo avançou para mais de uma década e qualquer mera lembrança de como eram as coisas antigamente, ou até mesmo que o Max um dia foi um policial, com certeza se perderam no tempo. E para um homem que perdeu tudo, olha, quando a gente encontra o Max no começo do filme, ele perde tudo novamente. E quase como um andarilho com os cabelos compridos e grisalhos, dá pra ver que o personagem deve ter passado por poucas e boas nesse período de mais ou menos uns 15 anos entre o segundo e esse terceiro filme. Ao mesmo tempo, dá pra gente ver que a humanidade tá começando, a tentar se reerguer, tá juntando os caquinhos pra voltar a ser alguma coisa. Apesar também da gente notar que estão começando a fazer tudo errado de novo. Já que o Max chega numa cidade chamada Bartertown, um lugar onde todo mundo tenta sobreviver do jeito que dá, desde que tenha algo para trocar. E como o nosso anti-herói não tem nada para trocar, ele já arruma encrenca de saída, enquanto tenta achar quem roubou os camelos e tudo mais que ele tinha. Claro, tire do homem tudo que ele tem e só vai sobrar o homem. No caso do Max, é bastante coisa. E é aí que ele começa a conhecer alguns personagens bem esquisitos. Como, por exemplo, o colecionador vivido pelo ator veterano Frank Tring e também o baixinho enfesado Iron Bar,
vivido pelo cantor e ator Angry Anderson, juntamente com o engraçado Blackfinger, vivido pelo também australiano George Spartels. E é aí que o Max se oferece para resolver qualquer problema que os donos da cidade tenham. Digamos assim, ele é um cara com atitude que faz de tudo para sobreviver. E por falar em sobreviver, ele também mostra que não tá para brincadeira quando na cena depois dessa onde ele conhece os personagens, ele começa a colocar todas as armas dele em cima de um balcão e demora um tempão fazendo isso, mostrando que o Mad Max é alguém com quem não deve se mexer. E quando o Max está largando as várias armas na bancada, dá pra ver que ele ficou com algumas lembranças das batalhas passadas, já que vemos a besta que era usada pelo Vernon Wells enquanto ele viveu o vilão Wes no segundo filme. E também, olha que legal, a pistola da época da Primeira Guerra Mundial que o vilão Bubba Zanetti usou no primeiro filme da franquia. Claro, aqui também já dá pra notar que o filme vai ser menos sisudo que os dois primeiros da franquia e a gente tem até uma homenagem pro Indiana Jones. E se Indiana Jones era sucesso naquela época, Guerra nas Estrelas também era. E mais pra frente, a gente vai ter uma referência pra essa franquia, quando o Max sai correndo atrás dos vilões e volta em disparada com vários deles atrás dele, igual aconteceu com o Han Solo na Estrela da Morte. E como o Max agora é uma franquia mundial, logo o personagem conhece quem manda em Bartertown. E a Orientity, conhecida por nós brasileiros como Titia, é vivida pela megastar Tina Turner, que parece estar mais à vontade do que nunca no papel de antagonista do filme. E olha que substituir os sádicos Toe Cutter e Lord Humungus não deve ter sido fácil. Ainda bem que a personagem não tenta ser igual aos dois e parece usar bem mais a inteligência do que qualquer coisa para conseguir o que quer. E eu vou dizer, na minha singela opinião, a Tina Turner mandou bem demais nesse papel. Parabéns! Foi o primeiro a sobreviver à entrevista. Beba! E depois de literalmente sobreviver a uma entrevista, o Max descobre que a Titia tem um plano para tirar os poderes de um anão chamado Master, vivido pelo ator Angelo Rosito, já que o personagem comanda o submundo da cidade, sendo o único capaz de produzir metano a partir de fezes de porcos. E se no segundo filme a briga era por combustível fóssil, aqui a briga é por metano, já que parece a gasolina do mundo virou lenda. E além do Master ter esse poder todo sobre a cidade, ele ainda tem uma relação meio estilo Pink Cérebro com um gigante sinistrão chamado simplesmente de Blaster. Então, os dois juntos acabam se tornando o quase invencível Master Blaster. Então o plano da Titia é tirar o Blaster da jogada para ficar mais fácil de controlar o Master e, por consequência, mandar em Bartertown. E aí sobra pro Max, que tem que arrumar um emprego lá no submundo, né, tirando fezes de porco para todo lado, até conseguir arrumar encrenca com a dupla. E aí, quando ele arruma essa encrenca, é que a gente conhece a Cúpula do Trovão do título do filme, um lugar onde as diferenças são resolvidas para tentar manter um mínimo de civilidade na cidade, obviamente, o lugar onde dois homens entram e apenas um homem sai. Dito isto, a gente tem uma das cenas mais clássicas dos filmes de ação dos anos 80, com o Max e o Blaster dentro da redoma e o Max tentando fazer de tudo para sair vivo dali, coisa que até aquele momento nenhum homem tinha conseguido. O negócio é que, como o Max não é um homem qualquer, ele usa uma estratégia com um apito para virar o jogo e vencer o Blaster. O problema é que quando o ex-policial tá a uma marretada bendada de recuperar tudo que tinha, um pouco mais, ele descobre que o tal Blaster é na verdade um deficiente mental gigante, com a mente de uma criança, e a consciência bate fundo e ele poupa o gigante. Eu encaro essa parte
quase que como uma autorredenção para o personagem que praticamente perdeu a humanidade ao longo do caminho. Bom, o problema é que ele resolve ter consciência logo no pior momento e por decidir não acabar com o Blaster, tem que enfrentar a Roda, com vários destinos, um pior que o outro e considerando que ali tem coisas como prisão perpétua, amputação, submundo, morte, girar novamente, trabalho duro, gulag e a escolha da tia, até que o personagem tem sorte de ser amarrado em um cavalo e ser largado no deserto à própria sorte. Se bem que eu acho que ele podia ter tirado a absolvição que o filme ia acabar por aí mesmo, e muita gente acha que o filme realmente tinha que ter acabado em Bartertown, porque a segunda parte do filme é bem esquisita para algumas pessoas, muda totalmente o tom. E essa segunda parte acontece com o Max encontrando, ou melhor dizendo, sendo encontrado por uma tribo de crianças e adolescentes abandonados, quase que selvagens, já que eles nunca tiveram qualquer contato com a civilização e vivem de histórias contadas, esperando o retorno de um tal de Comandante Walker, que eles obviamente acham ser o Max. Aqui, o herói perde o visual cabeludo e volta a usar os farrapos do uniforme dos primeiros filmes. Essa parte do filme é bem truncada, tem gente que adora, acha inspiradíssima, em compensação, tem gente que acha uma verdadeira porcaria. Parece que os caras quiseram misturar um pouco Peter Pan com o Senhor das Moscas. Já o final do filme, a finaleira, é praticamente o encontro das duas histórias e os seus personagens, com uma grande perseguição que envolve carros ainda mais estranhos, com a Tina Turner liderando os guerreiros de Bartertown contra o Mad Max, um punhado de crianças e alguns fugitivos do submundo, já que entre eles tá o anão Master, que é a titia que é de volta para continuar tendo energia na cidade. Aqui também volta para a história o piloto do avião e ladrão Jebediah, o mesmo camarada que tinha levado na mão grande as coisas do Max no início do filme e que junto com o filho dele vai ter que se juntar aos sobreviventes para fugir da gangue da Tina Turner. E como todo mundo sabe, esse personagem foi vivido pelo Bruce Spence, o mesmo cara que viveu o Capitão Giro no segundo filme. E ao longo dos anos, a discussão se os dois personagens, na verdade é um só, olha, cresceu. Todo mundo discute, uns dizem que sim, outros dizem que não. A minha opinião é que não são o mesmo personagem, já que eles têm personalidades bem diferentes e em momento algum eles boçam qualquer reação de que já conheço o Max. Na verdade, o personagem Capitão Giro fez bastante sucesso no segundo filme e o George Miller deve ter convidado o Bruce Spence para voltar, mas para não estragar a narrativa da história do Mad Max 2, criou um novo personagem para o ator para poder fazer uma participação especial. A verdade é que ao contrário dos dois primeiros filmes, esse filme é o tipo de filme ame ou deixe, né? É o filme que divide realmente as opiniões. Será que muito disso se deve aos bastidores do filme? Não sei, a gente já vai dar uma olhada nisso. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora, já se inscreveu, já badalou o sininho ou já tá aqui um bom tempo, quer ajudar ainda mais a nostalgia do canal? Faz o seguinte, vira um membro felpudo Gold ou felpudo Silver. Com certeza eu vou ficar feliz demais com isso e o Team Blue mais ainda. Bom, e quando Mad Max 2 foi lançado nos cinemas em 1981, o trio George Miller, Byron Kennedy e Mel Gibson deram por encerrada a história do personagem Max Rokatansky. O caso é que, como todo mundo sabe, o segundo filme tinha feito bastante sucesso, o primeiro filme ainda estava rendendo muito, e aí a Warner International chegou na dupla, no Byron Kennedy e no George Miller, e falou, queremos um terceiro filme. E aí vocês sabem, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Até que em 1983, os dois aceitaram voltar para o projeto. Só que para essa equação funcionar, não bastava só os dois, e também precisava do retorno do Mel Gibson. Acontece que mesmo não estando lá muito a fim de tirar o Mad Max do armário de esqueletos, o Mel Gibson acabou não tendo muita escolha, já que depois de Mad Max 2, o ator estava novamente com a carreira estagnada e topou voltar. Like to do a comedy, for example, one day. Oh, yeah, sure. I think this is a comedy. George Miller knows. George Miller does know, and I think he thinks it's funny too. I think there's a lot to laugh at in these films. I mean, they're so black. Isso com uma condição, que esse filme não fosse tão violento quanto os anteriores, já que o Mel Gibson queria abrir um leque maior para as audiências. Como essa também era a ideia da Warner e do George Miller e do Byron Kennedy,
Todos juntaram as mãos e foram felizes rumo ao horizonte. Olha que bonitinho. E enquanto o George Miller se reuniu novamente com Terry Hayes para escrever o roteiro desse terceiro filme, assim como já tinha rolado no primeiro, o Byron Kennedy cuidava do restante da pré-produção. Só que infelizmente o pior aconteceu em 17 de julho de 1983. E a parceria entre o Byron Kennedy e o George Miller foi interrompida da pior maneira possível. Já que o produtor acabou falecendo quando o helicóptero que ele estava caiu na região de New South Wales, na Austrália, quando o Kennedy procurava novas locações para esse terceiro filme. A morte do Byron Kennedy, amigo e parceiro de longa data do George Miller, abalou demais o diretor e toda a produção. Tudo ficou parado por alguns meses e nesse meio tempo o Miller pensou em desistir de tudo, mas talvez por contrato, talvez pelo próprio Kennedy, resolveu tocar o projeto e, como ele estava bem desanimado, chamou o diretor George Ogilvy, um camarada que só tinha 2 minisséries para a televisão australiana no currículo, para ajudar na direção. E dizem que o George Miller deixou o filme praticamente todo por George Ogilvy e só se dedicou para as cenas de ação. Ele mesmo já desmentiu isso várias vezes em várias entrevistas. Ele disse que não. O tempo todo ele estava agarrado com o George e os dois dirigiram o filme juntos. Olha, eu particularmente tenho minhas dúvidas. Tem cenas que são praticamente a cara do George Miller, a gente vê de cara, né, as mesmas tomadas que ele fazia lá no Mad Max 2, no Mad Max 1, enquanto a maioria das cenas não tem nada de George Miller. Já o elenco também tem as suas curiosidades, já que o Angry Anderson, que viveu o Iron Bar, já era famoso na Austrália por ser membro de uma banda de rock chamada Rose Tattoo, banda que já existia desde 1976 e está nativa até hoje, inclusive com o Anderson ainda nos vocais. E enquanto o vocalista era uma celebridade na Austrália, a Tina Turner era uma celebridade mundial. E foi por isso mesmo que a Warner indicou ela para participar do filme, para chamar, né, aquela galera dos Estados Unidos que até o 2 estava meio que renegando Mad Max. E essa escolha, felizmente, foi mais do que acertada, já que a atriz, além de viver muito bem a titia e ainda soltar o vozeirão na trilha sonora do filme, se deu muito bem com Mel Gibson nos bastidores e dizem que não ficou cheia de frescuras como era esperado de uma megastar. Pelo contrário, ela era muito querida no set. Okay, as you know, I'm leaving tomorrow, and I really have to say that. E ela também foi muito além pelo papel, já que a prótese para fixar a peruca loira não estava se ajustando bem na cabeça da atriz e sugeriram que só ficaria bom se ela raspasse o cabelo. E adivinha, a Tina Turner aceitou de boa. E se a discussão em cima do ator Bruce Spencer é o mesmo personagem ou não, né, já é bem conhecida dos fãs, tem outras aparições ou supostas aparições que também são alvos de muita discussão. Por exemplo, na cena em que o Max chega no submundo, ele encontra o prisioneiro Pig Killer, vivido pelo carismático ator australiano Robert Crumb, e ali tem um outro prisioneiro que, apesar de ninguém falar com ele ou ter qualquer tipo de citação pelo sujeito, umas 2 vezes a câmera dá um destaque assim estranho para ele, levantando uma pulga atrás da orelha da galera mais atenta. Doesn't worry me, down here life's 2, 3 years. Tudo porque o personagem é bem parecido com o policial Charlie, vivido pelo ator John Lay, no primeiro filme, que acaba sofrendo um acidente e ficando com um problema nas cordas vocais. E 20 anos depois do primeiro filme, ele teria sobrevivido à Grande Guerra, apesar de aparentemente estar bem ferrado ali no submundo. Bom, a verdade é que nunca desmentiram ou mesmo confirmaram essa teoria criada pelos fãs. O caso é que nos quadrinhos mais recentes, na minissérie Mad Max Road Fury, Nux e Immortan Joe, tanto o Charlie quanto o parceiro Roop, depois do fim do mundo, viraram saqueadores e fazem parte da milícia do coronel Joe Moore, antes dele virar o Immortan Joe. Bom, a verdade é que eu nem sei se esse último filme do Mad Max faz parte da história da franquia clássica. Tem muita coisa ali que não se encaixa, então também não sei se essa minissérie faz parte ali dos primeiros filmes, mas todo mundo queria saber um pouco mais a respeito do Charlie, a respeito do Hope, a respeito do Fifi, os outros personagens, e infelizmente a gente sabe muito pouca coisa deles, então fica criando teorias. Aliás, tem gente que diz que o Mad Max não finalizou o blaster depois de cair o capacete por descobrir que ele era o personagem Beno, vivido pelo ator Max Fairchild no primeiro filme, enquanto
o rosto do Blaster foi mostrado através do ator Stephen Hales. Bom, novamente eu acho que não tem nada a ver, pra mim aquilo ali foi só um momento de redenção do Mad Max, como eu já tinha falado anteriormente. E por falar em redenção, o Mel Gibson, como sempre, manda bem demais e parecia estar mais à vontade do que nunca vivendo Mad Max pela terceira vez. Inclusive o ator é listado como dublê tanto nos créditos do filme quanto no IMDb, já que ele mandou ver em muitas cenas de ação, inclusive em algumas bem perigosas. Action! Já nos bastidores, o ator estava passando por uma crise existencial, já que ele não estava conseguindo o sucesso que ele queria fora da franquia australiana, e aí como esse filme, ao contrário dos dois primeiros, trocava muito de locações, algumas até em outros países, a galera ficava muito tempo ociosa, e nessas, ele, os outros atores, os dublês, a galera da produção, começaram a cair no poker, e o Mel Gibson, começou a encharcar. E aí, quando a família viu que o Mel Gibson estava indo para o fundo do poço, começou a acompanhar o ator e ajudar ele com esses problemas. Tanto é que depois das filmagens de Mad Max 3, o Mel Gibson se viu com depressão profunda e bem desgastado fisicamente e também no psicológico, e passou quase 2 anos longe dos holofotes, se recuperando no rancho da família na Austrália. E depois disso, ele ressurgiu com tudo, estrelando Máquina Mortífera em 1987 e que foi um grande sucesso mundial do jeito que ele queria. E como eu falei, as locações não eram mais só num lugar ali escondidinho na Austrália, na verdade eram por toda a Austrália e também em outros países. E aí, para não chamar muita atenção da mídia dos locais onde eles passavam, eles rebatizaram a produção como Desert World, uma coisa bem comum hoje em dia, mas que naquela época era meio que novidade. E olha, não foram poucos os lugares. Foi desde Sydney até Cobar Pet no sul da Austrália, e a parte do local onde viviam as crianças perdidas foi filmado em New South Wales. O filme também cruzou continentes e utilizou os visuais do deserto Tabernas em Almeria, na Espanha, o que é bem conveniente, já que tem uma cena do filme em que chamam o Mad Max de Homem Sem Nome. Não por acaso, a mesma forma que o pistoleiro do Clint Eastwood ficou conhecido na trilogia do dólar do Sergio Leone e que teve a maioria das locações justamente em Almeria. E vou dizer, não deve ter sido fácil ir para um lado e para o outro com tudo que a produção precisava. Imagina o tanto de carro. Só de atores e figurantes o filme teve mais de 200, isso se a gente não contar os 60 porcos que foram usados no submundo. E por falar em dublês, se lembram do Dennis Williams, o dublê azarado do segundo filme? Bom, a cena do caminhão tombando deu moral pra ele e o Dennis voltou como um dos principais dublês nesse terceiro filme, inclusive fazendo a cena envolvendo o trem destruindo um carro com o Iron Barbassin quase no final. E se no segundo filme ele saiu sem nenhum arranhão, aqui o Dennis Williams não teve tanta sorte. Ele queimou o braço esquerdo, queimou o ombro, saiu bem machucado, foi levado de helicóptero para o hospital e ficou um bom tempo afastado das filmagens. E imagina a loucura pros dublês, dirigindo um monte de carros ainda mais malucos que o do segundo filme, como era o caso do carro Vaca, um carro coberto com couro de vaca, e o Andamuca Bug, que também era bem doidão no visual e não parecia ser nem um pouco fácil de se dirigir, diz aí. Bom, pelo menos as visões do fim do mundo lá no final, quando os personagens veem várias cidades destruídas, não foram feitas de verdade. E se tratando de George Miller, não era de se duvidar. Na verdade, toda essa passagem do filme que mostra o Opera House de Sydney em ruínas e tudo mais, foi feita através de maquetes construídas pelo Dennis Nicholson e a equipe dele. Já na parte da trilha sonora, obviamente, todo mundo se lembra da música tema do filme, We Don't Need Another Hero, cantada por Tina Turner, que alcançou o número 2 nas paradas dos Estados Unidos e o número 3 nas paradas do Reino Unido e número 1 na Austrália no verão de 1985. E pelo visto aqui no Brasil também fez sucesso, já que não importava qual filme do Mad Max fosse passar na televisão, eles usavam a mesma trilha sonora. Mad Max, domingo, logo após o programa Silvio Santos, na Sessão das 10. Mad Max 2. Mel Gibson em sua mais emocionante aventura. Cinema Especial.
Também na parte sonora, o australiano Brian May, que tinha dado show na trilha dos primeiros filmes, saiu de cena e entrou na parada o veterano e multipremiado Maurice Jarre, que compõe bons momentos, mas também dá umas derrapadas com algumas trilhas que não fecham com o que está acontecendo na tela. Agora eu quero saber, vocês gostam da trilha sonora do terceiro filme ou acham que em time que está ganhando não se mexe e os caras não deviam ter tirado o Brian May? Comenta aqui que essa eu quero saber. E com um orçamento de pouco mais de 12 milhões de dólares, o que foi mais ou menos 35 vezes maior que o valor do primeiro filme, Mad Max 3 lucrou 36 milhões de dólares somente nas exibições originais ao redor do mundo e consolidou a franquia do Mad Max como uma das mais lucrativas dos anos 80. Aliás, o filme foi o único da trilogia a não ser visto em primeira mão pelos australianos, já que ele estreou primeiro em 10 de julho de 1985 nos Estados Unidos, com o nome Mad Max Beyond the Thunderdome. Já a Austrália, que era o berço do herói, só viu a estreia do filme um mês depois dos Estados Unidos e por lá o filme saiu simplesmente como Mad Max 3. Já aqui no Brasil, o filme chegou aos cinemas em 31 de agosto do mesmo ano e ficou um bom tempo sendo exibido nos cinemas. E como a gente gosta de deixar qualquer título chamativo, a gente pegou o título norte-americano e o título australiano e transformou em Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão. Parece uma mistura bem justa, diz aí. E por aqui, o filme também se deu muito bem tanto nos cinemas quanto no lançamento em VHS na época de ouro das locadoras. Mas agora eu quero saber o seguinte, depois de toda essa história, Mad Max 3 para vocês é o melhor filme da franquia? É o pior filme da franquia? Não fede nem cheira? Não sei. Comentem aqui que eu quero saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar para mais pessoas conhecerem a história e os bastidores de Mad Max 3. E se você está chegando agora, que tal conhecer também as nossas redes sociais? Fica a dica. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.